Olá! Não é de hoje que a internet está aberta para pesquisas dos mais diversos gêneros. Todos podemos nos sentir entendedores de qualquer assunto depois de uma boa pesquisa. E quando se trata de saúde, são inúmeros os resultados encontrados para as mais variadas patologias. Mas será que as consultas ao Dr. Google podem ser um problema? Para conversar sobre o tema, o Fundação Unimed Entrevista recebe o médico e professor Dr. Murilo Ranulfo. Obrigado pela presença, Dr. Murilo. Eu que agradeço o convite. Hoje os pacientes já chegam no consultório, muitas vezes já pensando que sabem o que têm, já pensando que sabem o que precisam tomar, ou seja, com o autodiagnóstico já pronto. E muitas vezes eles querem apenas a confirmação daquele médico. Só acredito que isso é um avanço? Eu acho que avanço não é, mas é uma modificação de conduta, que a gente, como médico, deve se adaptar a ela. A gente não deve odiar o paciente que já chega cheio de informações, a gente deve esclarecê-lo e mostrar a ele que nem todas aquelas informações são verdadeiras e a gente tem que ter tranquilidade e não agressividade. Até que ponto que essas informações podem prejudicar o paciente e até a consulta? Quando o paciente pega uma informação no Google e transforma essa informação numa verdade médica, ou utiliza o Google para tratamento, entrando dentro do Google em fóruns e se informando de outras pessoas que trataram de coisas parecidas e tomaram um determinado medicamento, e a pessoa faz uso desse medicamento que ele descobriu num fórum, ou ele transforma aquela informação numa verdade absoluta, em que ele não acredita no médico, ele acredita só naquela informação, isso é extremamente maléfico para o paciente. Agora, quando o paciente busca só adquirir mais conhecimento sobre uma patologia, tranquilizar-se em relação à progressão daquela doença, ter mais ideias para conversar com o médico, é benéfico, não tem nenhum dano. O que eu acho mais perigoso de tudo é tratar através do Google, usar o Google como tratamento. Ouvir outras pessoas que trataram semelhantes e tomar mesmo medicamentos, que hoje em dia você consegue qualquer medicamento pela internet, da mesma maneira que você consegue informação, com receita ou sem receita. A internet tem, o Mercado Livre vende medicamentos controlados. O Ministério da Saúde fez um levantamento de que mais de 60 mil brasileiros foram parar no hospital nos últimos 5 anos porque tomaram remédios por conta própria. O senhor acredita que muitos hipocondríacos encontraram na internet o caminho para a automedicação? Eu acredito que o Google e os outros sites são assim, o maior prazer do hipocondríaco. Eu acho que antigamente o hipocondríaco pegava livros médicos, pegavam revistas médicas, até algumas revistas médicas desapareciam do consultório, que eram os hipocondríacos que as levavam, para poder ficar lendo, estudando e criando. E que o Google trouxe isso com uma facilidade muito grande. Então, o hipocondríaco, ele é um Google maníaco. Então, ele sabe todos os sites, ele participa de fóruns, ele dá opinião, porque o hipocondríaco é um doente psiquiátrico cuja doença é a mania de doença. Então, ele adora conversar sobre doenças com outros hipocondríacos, e o Google joga esse paciente num fórum de discussão. E eles participam desses fóruns todos. O Google para o hipocondríaco é uma coisa maravilhosa. Os médicos estão preparados para atender a esses novos pacientes? Eu acredito que nem todos os médicos estão preparados. O médico, ele é o detentor do saber. E o saber dá na gente o poder. E o Google universaliza o saber. E tem muita informação no Google que é verdadeira, que é retirada de livros científicos. Então, quando o paciente chega para o médico e fala para ele uma informação que ele achava que só ele tinha essa informação,
E ele fica revoltado, e fica agressivo, e fica com vontade de falar para o paciente que o paciente não deveria ter ido ao Google, que aquilo não tinha nada a ver. Esse médico não está preparado para atender o paciente que visita o Google com frequência. Você, como médico, você tem que estar preparado da seguinte maneira: saber ouvir as informações googadas. O paciente chega cheio de informação do Google, às vezes impressas. Deixe que ele leia junto com ele e mostre para ele o quanto de erro que ele tem e os acertos que ele também tem. Esse médico está preparado. E se o médico não se preparar para a era Google, ele será evitado pelo paciente. Porque se o paciente o procurar e ele não der a informação que o paciente gostaria de ouvir, ele vai falar mal do médico, vai procurar outro médico. E alguns médicos vão falar assim: graças a Deus que esse paciente procurou outro. E não é aí o caminho. O caminho é ele continuar atendendo o doente e ensinar o doente a usar o Google. E como que deve ser a consulta na era Dr. Google? Existem aí, talvez, algumas dicas para os médicos não errarem no diagnóstico do paciente? Eu tenho uma dica que eu acho que é importante. O paciente que vai ao Google, ele aprende os sintomas das doenças de uma maneira muito igual ao livro. Todas as vezes que você receber um doente e você desconfiar que esse doente é um Google maníaco, você tem que prestar muita atenção na queixa, repetir as perguntas, aprofundar na queixa, porque o doente ele fez um curso sobre aquela doença no Google. Talvez fazer umas pegadinhas, perguntar coisas diferentes, mostrar para ele coisas que você sabe que não tem no Google, para ver se ele responde, para você ver se ele está simulando os sintomas, porque ele aprendeu no Google, e ele está ali demonstrando determinadas, as coisas muito certinhas, muito repetitivas, muito igualzinho o livro, deve ser desconfiada. O paciente, ele vem contando uma história e ele conta coisas de que ele tem um amigo que teve, que uma tia teve, que a dor voltou. Quando ele conta aquilo exatamente como está no livro, desconfie. Ele leu no Google, ele treinou, ele se especializou, ele é um ator. Ele está simulando aquela doença e esperando a sua resposta. E ele já tem a sua resposta. Então, ter muito cuidado com o paciente muito detalhista e muito conhecedor dos detalhes dos sintomas. Quem conhece detalhes de sintoma é médico ou quem leu no Google. Informação é muito importante e, claro, sempre muito bem-vinda. Mas a veracidade do conteúdo na internet nem sempre é comprovada. E isso é para qualquer assunto. Quais são as dicas, então, para consultar informações mais confiáveis? A dica para informação mais verídica, no meio jornalístico, no meio de finanças, no meio médico, é procurar sites científicos, né? O .org, né, do governo, que apesar de não estar muito desenvolvido, já nos dá uma certa credibilidade. Existem inúmeros sites de universidades americanas, de universidades brasileiras, de médicos famosos, que nos dão informações extremamente científicas. E essa é a dica, procurar nesses sites. E esses sites, eles são abertos a todo mundo. E se o seu paciente tem mania de Google e ele tem realmente uma patologia e ele não está satisfeito com a informação que você deu para ele sobre a patologia dele, você pode indicar um site para que ele pesquise. E ele vai ficar muito feliz. Você vai falar com ele assim: ó, na sua receita você vai fazer tais exames, e você vai consultar esse site aqui, ó, www.tal assim, e dá a ele um link de um site sério e científico para que ele possa aprofundar na doença dele. Se isso vai trazer tranquilidade, prazer e melhora no tratamento. Se ele necessita disso, você deve conhecer e informar. Então, existe muita coisa boa na internet. A internet não é para destruir o médico não vai precisar mais de atender, porque o doente vai ser atendido pela internet. Isso não é verdade. Você tem que se adaptar à nova realidade e conhecer os sites todos, os bons e os ruins, para que você fale: não, isso aí que você olhou, isso aí não tem nada a ver. Isso você está olhando em lugar errado. Olha nesse aqui para você ver que interessante. E pode até na sua mesa de consultório mostrar. Vamos entrar num aqui junto para eu te mostrar. Olha esse aqui a diferença.
e mostrar para ele, é site também, e tem a informação contrária do que você trouxe. Então, isso é um site científico. E ensinar o doente a saber consultar o que é bom. Obrigada, doutor Murilo. Eu que gostaria de agradecer você, Júlia, e a Fundação Unimed pela oportunidade. Gostou da entrevista? Então curta a Fundação Unimed no Facebook e acompanhe os próximos programas. Até lá!